Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de fraternidade, de paz e amor. Para começar, gostaria que desligassem ou tirassem o volume dos celulares para a nossa palestra transcorrer o melhor possível. Vou chamar para começar, vou chamar a Salete para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 20. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação, necessário ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade dos sofrimentos purificador. Ensaia, anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço da retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade de existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama aos serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que paciência e a fé, com que transporte de júbilos se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recusaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Graças a Deus. Vamos aproveitar esse ambiente de paz e levar nosso coração e nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus. Agradecer por esse momento, por essa tarde maravilhosa aqui na FAVEM, para aprender um pouco mais da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por aqueles que nos estão acompanhando aqui do plano espiritual e todos aqueles que vêm aqui para aprender, para aprender um pouco mais e elevar o coração para a paz.
Obrigado, Senhor, que a paz esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, esta tarde vamos aprender um pouquinho mais como evoluir e quem vai falar para a gente um pouco é nossa querida Dalva. Dalva, fica à vontade, tá? Boa tarde. Muita paz a todos. Que nós possamos aproveitar esse tempo juntos para as reflexões que a doutrina espírita nos enseja. A casa está trabalhando esse mês com questões ligadas à evolução e aos relacionamentos interpessoais. A temática é bastante rica e há múltiplas possibilidades para abordagem. E nós queremos, a partir da leitura preparatória, olhar com essa, essa reflexão mais profunda, o que Emmanuel fala no texto da lição 20, analisando o ensino simbólico do Evangelho, o ensino das portas, portas largas, portas estreitas. Esse é um simbolismo fácil de interpretação, porque portas largas sempre nos chamam ao entendimento das facilidades que estão oferecidas, enquanto que a porta estreita acena com uma dificuldade para transpor esse de um espaço para o outro, dada a exiguidade da abertura. E Emmanuel, quando interpreta, vocês observaram na leitura preparatória, ele relaciona a porta estreita com uma situação bem interessante, a situação do espírito que está no mundo espiritual, na erraticidade, e se deu conta de quanto fracassou na experiência anterior e quer uma nova oportunidade. Pede a porta estreita. Ele relaciona a porta estreita com o renascimento. Sem dúvida, o espírito se liga a um corpo no ventre materno e a porta de saída é bem estreita, né? A gente imagina essa dificuldade, primeiro para ele se ligar ao corpo, todo o cuidado que existe na preparação para uma reencarnação e o nascimento, o que isso representa de desafio para o espírito que está retornando. Os espíritos chegam a dizer que desencarnar é muito mais fácil do que reencarnar. Então, o processo de desligar-se do corpo físico é melhor do que o processo de se religar a esse corpo, a um novo corpo. Então, uma porta bem estreita mesmo. E na reflexão que Emmanuel faz, a gente, quando no mundo espiritual observa a própria necessidade, a gente planeja o retorno, quer voltar, pede a oportunidade, mas uma vez aqui, a memória não registra nada disso e o mundo nos abre muitas portas largas da acomodação, do conforto, do menor esforço, e é muito fácil nos deixarmos enredar pelas ilusões do mundo e perdermos a oportunidade. Então, se essa leitura já introduz o nosso assunto, nós vamos buscar na bibliografia espírita alguns ensinamentos que, nesta tarde de hoje, podem abrir as nossas reflexões para que possamos discernir daqui para frente a respeito do que se apresenta na nossa realidade, para que as nossas escolhas sejam mais compatíveis, mais coerentes com essa mensagem que agora já faz parte da nossa vida, porque escolhemos o Espiritismo como proposta religiosa para a nossa caminhada terrena. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que Deus cria os espíritos simples e ignorantes e com potencialidade para o desenvolvimento pleno de todas as virtudes.
E a fim de que o espírito cumpra essa trajetória de evolução, ele tem várias oportunidades de se ligar a corpos físicos no processo de aprendizado necessário. Uma encarnação seria insuficiente para a gente aprender tudo que tem que ser aprendido, não é? Então, olhando dessa perspectiva, nós queremos trazer para começo de conversa a nossa projeção de felicidade. Sempre existe no nosso caminho essa busca. Nós queremos ser felizes. Não é gratuita essa movimentação do ser espiritual. Na verdade, isso significa um elemento, uma instigação que existe dentro do indivíduo para que ele esteja motivado a buscar essa evolução. Nós queremos a felicidade. Querer a felicidade é alguma coisa muito do ser humano. Nenhum ser humano vai dizer que não quer ser feliz, não é? E aí eu trouxe para começo da nossa conversa também uma fala do Leon Denis. Leon Denis foi o grande filósofo do espiritismo. Leon Denis sucedeu a Allan Kardec na liderança do movimento espírita no século XIX, quando Allan Kardec partiu para o mundo espiritual. E Leon Denis nos deixou contribuições significativas, vários livros. Um deles, ele fala exatamente desse caminho da evolução, focando 3 aspectos fundamentais. O livro se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nesse livro, ele fala assim: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, essa felicidade que nós buscamos, muitas vezes, pelo imediatismo da nossa ligação com o mundo material, pelas ilusões que o mundo material nos apresenta, nós tendemos a colocar a felicidade em coisas que nós queremos conquistar, em situações, em papéis, em funções que nós imaginamos que sejam essenciais para que possamos ser felizes como desejamos. E nessa fala de Leon Denis, ele já deixa claro que não é em alguma coisa material ou exterior. A felicidade possível para as inteligências que estão num nível evolutivo como o nosso está exatamente no interior, nas potencialidades que já temos e nas possibilidades que temos de desenvolvimento do potencial de todas as virtudes. Porque, sendo criaturas de Deus, nós temos as virtudes divinas em nós, mas não as temos plenas, porque Deus, na sua ideação do projeto evolutivo, quis que nós tenhamos o mérito do nosso caminho, do nosso trajeto. Deus poderia ter feito todo mundo perfeito? Poderia. Deus é onipotente. Uma vez que não é assim que acontece, não somos perfeitos, isso significa que há uma ideação que escapa à nossa possibilidade de compreensão imediata, mas que num processo de reflexão, de meditação, nós podemos alcançar. Então, não temos o desenvolvimento pleno das virtudes, embora nós vejamos no cenário da Terra muitos indivíduos que revelaram ter em maior desenvolvimento que nós muitas virtudes. Nós conhecemos muitas histórias, o São Francisco de Assis, né? A Madre Teresa de Calcutá, quantas figuras, um Mahatma Gandhi, quantas figuras que se mostraram com esse potencial ampliado em relação à nossa condição. Não é que Deus os tenha
privilegiado, é que eles já desenvolveram em algum momento, alguma trajetória, eles fizeram o trabalho que ainda nos cabe fazer. Então, não nos sintamos desprestigiados, estamos na caminhada evolutiva para adquirir essa instigação que nos leve ao desenvolvimento dessa potencialidade que também faz parte do nosso acervo psíquico. Então, olhando a vida no mundo material, no mundo de provas e expiações, que a Terra está ainda palmilhando, porque nós olhamos um cenário já em transição para uma nova ordem de coisas. O mundo está numa fase bastante avançada de transição para uma nova etapa, que é o mundo de regeneração. E lógico que nós sabemos que essas coisas não acontecem da noite para o dia, as coisas vão gradualmente se modificando aos poucos. As características de mundo de provas vão começar a declinar, já estão declinando, e as características de mundo regenerado começam a se evidenciar, e muitas já estão se apresentando no cenário. Basta a gente olhar, por exemplo, as leis já idealizadas pelos homens, como são leis melhores. Nós temos um código de leis, a nossa Constituição Federal, por exemplo, aqui no Brasil, se ela estivesse plenamente em aplicação, nós já estaríamos no mundo regenerado aqui no Brasil. É que não tem aplicação plena, mas o fato de já ter existido na ideação de elementos humanos que se organizaram politicamente para tornar essas leis oficiais, isso já mostra passos avançados. Pior era antes, que nem tinha, né? Você não tinha para quem se queixar. Se alguém invadisse, tomasse o seu espaço, matasse sua família e tudo mais, num tempo bárbaro, você não tinha para quem se queixar, não tinha quem defendesse seu interesse, né? Assim, então, nós já vivemos essa transição e já vemos no horizonte possibilidades cada vez mais evidentes de que essas características se ampliem, se apresentem cada vez mais, na dependência de como nós estamos optando por conduzir a nossa existência. Então, olhando por esse prisma, nós vemos que o seguinte: o espírito, ele precisa evoluir. Deus impõe a encarnação com esse objetivo. E esta evolução, ela se faz dessa maneira singular. O espírito, ele tem potencialidades, mas vai se ligar a um corpo biológico. Esse corpo biológico é o limitador das potencialidades do espírito, mas é também um instrumento de aprimoramento para o espírito. E esse corpo vai ser gestado num grupo, numa equipe mínima, 2 pessoas, precisa de 2 pessoas para gestar o corpo, e esse espírito, então, se apresentar de novo no cenário do mundo, numa etapa do seu processo em que ele é totalmente inconsciente de si. O bebê humano é totalmente inconsciente. Se não tiver quem cuide dele, ele não sobrevive. E já mostra o imperativo dos relacionamentos interpessoais para que o processo evolutivo se dê. Então, nosso tema é, de um lado, olhar essa questão da evolução e, dentro desse processo evolutivo, olhar os relacionamentos interpessoais e o papel que eles têm nesse processo de evolução. Vejam vocês, uma coisa interessante, um fato que foi informado pela imprensa alguns anos atrás, um fato assim impactante, de um casal que abandonou 2 bebês numa floresta. Não aconteceu aqui no Brasil, foi um fato acontecido lá no Oriente.
Mas as duas meninas, eram duas meninas, bebês, foram deixadas pelos pais numa floresta. Não nos cabe julgar os pais ou quais os motivos que levaram-nos a fazer isto. O fato é que uma família de lobos adotou as duas crianças. Uma loba amamentou os dois bebês e elas não morreram. Essas duas crianças foram encontradas posteriormente e foram trazidas para o ambiente humano. Só que elas não aprenderam as atitudes humanas, elas agiam como lobos. Elas uivavam e elas comiam carne apodrecida no chão, não manipulavam com a boca diretamente. Isso deve nos alertar, porque pela informação que o Espiritismo nos dá, o espírito não retroage, ele não retrograda, o espírito só avança. Não tem chance de um espírito retrogradar, quer dizer, voltar atrás na sua evolução. Mas, de imediato, essa história nos pode propiciar o entendimento de que essas duas crianças retrogradaram, porque estavam agindo como animais. Por isso que essa história é interessante no nosso tema de hoje. Depois de recolhidas no orfanato, a menina mais velha, ela conseguiu aprender 50 vocábulos, conseguiu aprender a andar sobre os dois pés. Mas em toda situação de estresse que acontecia, ela voltava a andar de 4 pés e voltava ao comportamento de lobo. A criança mais nova não se adaptou e morreu pouco tempo depois. O que isso nos fala? O espírito não retrograda, mas o corpo, nosso aparelho de ideação e de comunicação, que é o nosso cérebro, ele depende de estímulos para se desenvolver. Se não tiver estímulo humano, o indivíduo não desenvolve características humanas. Como é que nós aprendemos quando nós somos bebês? Nós aprendemos por imitação, imitação do que estamos percebendo no entorno. Então, esta acolhida no ambiente humano é fundamental para o desenvolvimento de características minimamente humanas, por um espírito no nível evolutivo em que nós estamos. Percebe a importância das relações, como se evidencia para nós o imperativo de viver entre humanos para que as nossas potencialidades humanas possam se expressar. Não é que elas deixam de existir, elas não encontram aparato físico no cérebro desse novo corpo para sua expressão. É esse o grande ponto que a gente quer destacar aqui. Então, na nossa focalização, nós vamos ver que o espírito, essa individualidade imortal, contém potencialidades, mas na dependência do corpo que se formou no ventre materno, de como se formou esse corpo, que tipo de acolhida aconteceu nesse processo de gestação. E quando do nascimento, o contexto em que essa criatura vai ser cuidada são fundamentais para que o cérebro ofereça a potencialidade máxima possível no nível em que essa criatura está na sua caminhada evolutiva. Então, se nós hoje estamos nessa condição de expressão que nós temos, cabe-nos a gratidão sem qualquer tipo de restrição aos que nos acolheram quando éramos bebês.
Não importa que tipo de dificuldade tenha acontecido no cenário, o quanto possa ter sido, talvez, conflituosas as relações em família, nossa família de origem, nós devemos àqueles que nos acolheram o estarmos íntegros na nossa condição de expressão humana e minimamente razoável nos processos de relacionamento interpessoal, porque, na verdade, as primeiras lições de amor que nós aprendemos da nossa mãe, daquela mulher que nos acolheu na gestação. Então, essa é a primeira das grandes lições, é essa acolhida no ventre materno. Claro que o corpo é uma estrutura inexpressiva nesse momento, mas o espírito que está ligado àquele corpo, ele já existe em uma condição estruturada de percepção e de maturidade, e ele não fica limitado àquela estrutura de células que está no ventre materno. Então, a nossa movimentação psicológica como mães interfere no processo de formação, não só do corpo que está no ventre, mas também na formação dessa personalidade que transitará nos caminhos do mundo. Então, é muito algo impactante nós pensarmos o quanto a nossa sociedade precisa dar amparo e estrutura às mulheres que estão gestando filhos. E porque as condições de equilíbrio e saúde dessa mulher são decisivas para a constituição de uma personalidade em equilíbrio para vir compor a sociedade do futuro, que nós queremos sempre que seja cada vez melhor. Mas que futuro pode ter uma criança que já no ventre materno é rejeitada, que já ao nascer é descuidada, que vive num meio promíscuo e é abusada e experimenta violência de mãe, de pai, de todo o contexto em que ela existe? Então, nós temos que pensar nisso como sociedade, e tudo que pudermos fazer para dar amparo às famílias, nós devemos evitar esses esforços se nós queremos viver num mundo melhor, não é? O mundo melhor, ele vai se instalando por um imperativo da lei do progresso, mas todos somos convidados a participar dessa construção. Então, nós temos uma dualidade que nos caracteriza: a individualidade imortal, o espírito, que tem as potencialidades divinas, mas nós expressamos uma personalidade transitória, que se construiu durante esse processo de ligação ao corpo, nascimento desse corpo, convivência com uma família durante a infância, possibilidades de frequentar uma escola, orientação religiosa ou não na vida desse indivíduo. Tudo isso é fator que interfere. Então, nós temos 3 instituições fundamentais nesse processo de formação da personalidade: a família, a escola, a própria sociedade na sua movimentação em termos de oferta de religiosidade. Nós, felizmente, vivemos num país em que as manifestações religiosas são, por lei, livres, não há imposição. Então, isso é muito bom. Nós temos variedade de opções para escolher, inclusive não escolher nenhuma. Nós temos esse direito também. Essas 3 instituições que educam o homem, então, se responsabilizam por esse processo formador das personalidades que transitam no mundo. E nós temos que, de repente, olhar que essas 3 instituições, em muitos momentos, estão falhando, porque a nossa sociedade apresenta uma face difícil, é uma sociedade individualista, competitiva,
consumista. O egoísmo se mostra em duas faces muito tristes: a agressividade, a violência e a corrupção. A corrupção, ela resulta do nosso excessivo apego às coisas materiais. A busca da felicidade nas coisas e não nas potencialidades que nós trazemos em nós mesmos. Então, e aí se evidencia que nessa trajetória, o que Leon Denis nos apresenta é o problema da dor. O problema do ser é esse que a gente acabou de descrever rapidamente, né? Do ser. Quem é o ser? O espírito, mas a personalidade. Agora, o problema da dor que está tão presente no cenário humano, e o Leon Denis lembra que a dor, ela é um sinal de alerta. Se nós não sentíssemos a dor, nós destruiríamos o nosso corpo pelos excessos a que nós nos permitiríamos. Então, quando você exagera um pouco a mesa, imediatamente vem uma consequência, né? A gente não queria ter essa consequência. Mas se essa consequência não existisse, a gente nunca pensaria na necessidade da temperança. Nunca. Você gosta de um drinkzinho, todo mundo quer para esparecer, para se alegrar, né? Mas eu bebo socialmente, a pessoa diz. Mas se não fosse as consequências dos excessos, a gente beberia até destruir totalmente o fígado. E tem gente que faz isso, mesmo com toda a dor que está nesse processo. Tem gente que faz isso, destrói o seu próprio organismo por conta de não conseguir limitar esse prazer. É o prazer pelo prazer. Então, o Leon Denis lembra que a dor cumpre um papel. Então, não reclamemos da doença. A doença, ela tem uma finalidade justa no caminho evolutivo. E o André Luiz, na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele fala de 3 tipos de dor. Não sei se vocês já tiveram essa informação. Ele diz que existe a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Dor evolução e dor expiação a gente mais ou menos compreende, né? A dor evolução é o próprio processo de estar ligado a um corpo biológico, significa algum tipo de restrição de sofrimento e de sensação dolorosa. Isso é fácil de depreender, mas isso é igual para todo mundo. Todo mundo passa por essa mesma porta estreita, né, da dor. Mas dor e expiação, a gente compreende pelo referencial espírita. Se você pensar numa única existência terrena, a dor e expiação não tem sentido, porque tem gente que nasce com uma doença, já nasce portando uma hidrocefalia, uma idiotia, um problema de coração, um problema pulmonar. Tem crianças que nascem com síndromes estranhíssimas. E aí você fica pensando, de onde que vem isso? Porque essa pessoa acabou de nascer, não teve tempo de errar. Mas aí a doutrina espírita explica que a nossa atitude numa encarnação pode significar desestrutura do corpo perispiritual, que é o nosso corpo que não morre. O corpo biológico morre, mas o perispírito não morre. E essa desestrutura, uma vez implementada, ela precisa ser reorganizada pelo filtro do próximo corpo. É o próximo corpo que vai filtrar. Por isso que a pessoa já nasce portando a dificuldade, essa dor e expiação. Tem um lado também da dor e expiação que é interessante, que resulta da nossa insensibilidade. Quando nós, por um império do egoísmo, do orgulho, impomos ao outro um sofrimento e não nos sensibilizamos com o sofrimento do outro,
nós vamos precisar experimentá-lo em nós para entender que dói. Então, tem coisa que a gente sabe que dói. Você leva um beliscão, você sabe que dói. Se você for dar um beliscão, você sabe a dor que você está produzindo ali. Mas há algumas atitudes morais, algumas resoluções que a gente toma que a gente não sabe quanto que dói no outro. E aí vai ser preciso que a gente vivencie a experiência para saber quanto que dói. E essa dor é expiação também. Essas são fáceis de compreender, mas uma dor auxílio, vocês já pensaram o que seria uma dor auxílio? O mentor de André Luiz explica para ele o seguinte: quando, numa caminhada evolutiva, o indivíduo já amealhou conquistas significativas, e uma vez se apresentando no cenário humano como uma nova personalidade que transita no mundo, essa personalidade escolhe caminhos muito na contramão das conquistas do espírito. É possível que essa personalidade tenha o seu trajeto obstado por algum problema físico, por algum problema social, por algum problema moral, alguma questão se apresenta na vida do indivíduo, geralmente é um problema físico, uma doença, e que essa pessoa é obrigada a se recolher ao leito durante um tempo em que ela vai refletir sobre o que ela está fazendo. Então, a dor auxílio é aquela limitação que vai acontecer na vida do indivíduo, que não tem por motivo uma questão de karma, de vida anterior, que não tem por motivo a insensibilidade da pessoa, mas que tem o objetivo de fazer a pessoa parar. É aquela coisa assim, a pessoa está caminhando para um abismo. Antes de chegar no abismo, ela está ali num carro, dirigindo o carro na direção de um abismo. Aí estoura um pneu, o carro para. Então, a dor auxilia o pneu que estourou, né? A pessoa, pelas escolhas que vinha fazendo, caminhava num sentido difícil, na direção de um processo, muitas vezes, insolúvel na encarnação. Então, ela é submetida a uma interrupção da sua caminhada para que possa refletir e reconsiderar. Então, a dor tem seus propósitos, né? O problema do ser, do destino, da dor, fica configurado aí. E aí nós trouxemos algumas informações que os espíritos nos dão, que tem por objetivo o nosso processo aqui de análise acerca de como estão as nossas relações. Se nós pensamos em nós, no nosso caminho evolutivo, e o que estamos aqui construindo dentro desse contexto em que nós estamos caminhando hoje, essas perguntas que Kardec fez aos espíritos podem nos orientar, porque vai falar das nossas relações interpessoais, vai falar da nossa atitude em relação ao outro. Todos nós estamos aqui numa viagem de aprendizado. E todos os que estão ombreando conosco, igualmente, são espíritos que têm o seu trajeto, os seus objetivos, estão também merecedores dessa possibilidade de ampliação do seu potencial. E aí Kardec pergunta aos espíritos, e essa questão aqui é a questão 909. E para a gente ficar bem atento ao que Kardec perguntou, que os espíritos responderam. Ele diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, nós, se analisarmos a nossa trajetória, nós vamos ver momentos em que as coisas não correram como nós queríamos, nas nossas interações com semelhantes, no nosso processo de formação, talvez
nosso trabalho, as coisas não ocorreram como era de se esperar. Será que o que aconteceu foi aleatório, foi uma imposição ou foi um resultado de algo em nós mesmos que provocou a problemática em que nós nos envolvemos? Essa é a pergunta. O homem pode vencer as suas más inclinações? Porque se nós temos noção do nosso nível evolutivo, que estamos no mundo que ainda tem grandes características de mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui encarnados. Tem um propósito nessa encarnação, tem um propósito em que essa encarnação seja exatamente no Brasil, e seja aqui no Espírito Santo, com essa família que nos recebeu, com a família que nós constituímos. As nossas relações não são aleatórias. Então, se as coisas não estão indo bem, será que é só culpa do outro? Ou será que alguma coisa em nós deu margem? Será que não poderíamos vencer aquilo que ainda interfere nas nossas relações? Aí os espíritos responderam a Kardec assim: sim, quer dizer, pode o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. Aí já deu aqui um puxão de orelha, né? Ele diz assim: o que falta é a vontade. E os espíritos fazem uma exclamação que expressa um lamento. Ele diz assim: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Será que é o nosso caso? Né? Aí é para refletir, para meditar, né? Podemos vencer as inclinações que ainda geram ruído no processo relacional, dificulta a nossa convivência com família, com amigos, com companheiros de trabalho. Podemos vencer isto, se nós olharmos que isso é a raiz e não a culpa do outro. É mais fácil culpar o outro, né? Culpar o outro é porta larga. Olhar a sua própria questão é a porta estreita. Geralmente a gente prefere a larga, né? Então fica aí a reflexão. Tem uma outra pergunta que Kardec faz: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Será que os espíritos podem nos ajudar com isto? Paixões são toda a movimentação que você tem, movimentação exacerbada das suas potencialidades em algum sentido. Tem gente que tem paixão por futebol, por exemplo. Aí a discussão de futebol leva, às vezes, até a conflitos. Quantas vezes a gente vê nas reportagens brigas de torcidas, né? Tem outros que já têm paixão pela política. Olha quantas confusões nesse cenário político polarizado que nós vivemos. São paixões. As paixões, elas não são essencialmente más. Elas são como cavalos, dizem os espíritos. Nós precisamos adestrar. Nós precisamos pegar a rédea e não deixar o cavalo desembestado. Se deixar desembestado, o prejuízo é do cavaleiro, né? Então, será que os espíritos podem nos ajudar se a gente identifica uma paixão em nós que está promovendo ruídos, conflitos? Eles podem ajudar? A resposta: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio é o anjo da guarda, né? É aquele espírito que assumiu um compromisso com o nosso projeto encarnatório. Todos nós temos um espírito de condição evolutiva mais elevada do que a nossa, que assumiu um compromisso com o nosso projeto encarnatório e está disponível para as nossas solicitações. Olha, quantas vezes nós temos usado esse conhecimento para pedir ajuda? Então, diz aqui, tem que pedir a Deus e o bom gênio com sinceridade. Os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles.
Então, eles que já venceram têm por missão ajudar-nos a sair dessas armadilhas e dessas instigações, das paixões do nosso caminho. Agora, essa próxima pergunta eu achei que é a mais importante. Kardec perguntou assim: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Uma coisa tão forte, que a pessoa, mesmo tendo consciência, mesmo tendo vontade, ela não consiga dominar? Olha essa resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Então, a pessoa reconhece uma paixão, reconhece que isso é alguma coisa que produz ruídos nas suas relações interpessoais, diz que quer se corrigir, mas essa é só uma vontade da boca para fora. E, por dentro, elas estão satisfeitas de serem assim e de continuarem usufruindo os prazeres de serem assim. São aqueles portadores da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Quem quiser que me aguente, não é? Porque a resposta aqui é muito clara. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Então, em consequência da sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Então, é a história da personalidade e da individualidade. A individualidade é o espírito, com toda a sua potencialidade, que sabe qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo na encarnação. Mas a personalidade, ela está envolvida pelas ilusões do imediatismo do mundo. E, por isso, acredita que pode usufruir inconsequentemente dos prazeres sem responder por isso. E isso não é possível. A doutrina espírita está aqui para nos dizer exatamente das nossas responsabilidades. E aqui nós chegamos a um ponto do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis, que ele faz uma descrição. Olha que Leon Denis viveu na segunda metade do século XIX, e ele viveu a primeira década, acho que as primeiras 2 décadas do século XX. E ele está descrevendo uma situação aqui que parece que ele está olhando o mundo agora. Ele diz assim: parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. Olha só, parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. Vamos lembrar que o Leon Denis é francês, ele está falando da França, mas acho que cabe muito bem nessa nação aqui também. Ele diz assim: o alcoolismo, a moralidade, o suicídio, o crime e a anarquia fazem as suas devastações. A cada instante estrugem escândalos, despertando curiosidades novas, remexendo o lodo, onde fermentam as corrupções. O pensamento rasteja. Parece que está descrevendo alguma coisa que a gente está assistindo no cotidiano das nossas vidas. É só ligar um aparelho de televisão no noticiário, não é? Parece que é essa história aqui mesmo. Mas aí vem uma frase alentadora que ele acrescenta. Ele diz assim: da fermentação social sairá outra vida mais pura e mais bela. Então, é que
para que a transição se complemente, se complete, esse cenário ele é da dor necessária. É a dor expiação, é a dor auxílio que se apresenta para nos alertar em relação aos compromissos que nós temos em fazer diferente. Gente, fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente não é muito inteligente. Se está sendo feito de um jeito e não deu certo, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Nós temos que pensar nisso. O que nós podemos concluir desse estudo? Bom, a primeira coisa que a gente anotou aqui volta à lição do Emmanuel, a lição da interpretação de Emmanuel da porta larga e da porta estreita. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, disse Jesus, e muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. E na interpretação de Emmanuel, quer dizer, uma experiência encarnatória desperdiçada significa uma frustração para a nossa avaliação no mundo espiritual e uma dificuldade adicional para conseguirmos outra oportunidade de retomar o caminho. Então, muitos estão na fila da reencarnação lá e não estão conseguindo novas oportunidades. Então, difícil é avançar, porque toda a linguagem do Evangelho mostra como que é difícil, é montanha acima, é porta estreita, revelando que é necessário esforço, não dá para avançar como se estivesse numa viagem de lazer, não dá. É uma programação que pede esforço. E aí Jesus nos adverte que ter fé e devoção, quer dizer, está ligado a uma religião, porque você tem uma convicção da existência do Espírito, da sobrevivência, da existência de Deus, e você ser devoto a essa ideia não anula a necessidade do esforço pessoal. Não é porque você escolheu isso, então agora eu sou espírita, eu estou salvo. Não funciona assim. O processo de salvação, na verdade, é um processo de autoeducação. Isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. E aí nós trazemos aqui o que podemos esperar quanto ao futuro, que já estamos nessa transição. Nós temos 3 caminhos de conhecimento do homem, 3 caminhos importantes para a aquisição de conhecimento. Um caminho é a ciência. A ciência, ela tem um funcionamento de objetividade, de segurança, de positividade naquilo que você pode conhecer a partir da experimentação. A ciência pode contribuir com essa precisão, com o método. E ela faz esse papel, ela tem feito esse papel, só que a ciência sozinha ela não consegue. Tanto é que o caminho das pesquisas da ciência chegaram na bomba atômica. Cada vez mais o homem aprimora a sua capacidade de destruir o outro, de se autodestruir, na verdade. Então, a ciência por si só não resolve. A filosofia é um outro caminho do conhecer. E a filosofia tem o caminho do raciocínio, do entendimento da relação entre as ideias, para você ter um processamento lógico no seu pensamento. E esse caminho é muito importante, mas a filosofia por si só também não resolve. Nós temos filosofias da decadência, filosofias materialistas, que tiram a esperança, que tiram do homem a base onde ele pode estruturar uma vida digna. E o outro lado é a religião. A religião também traz uma forma de conhecimento apoiado nas revelações que forças espirituais podem fazer para todos nós e vem fazendo continuamente. Só que a religião sozinha também não vai resolver, porque ela descamba no fanatismo, na armadilha dos dogmas, no aprisionamento de ideias que não liberta a criatura. Então, o futuro nos fala que essas 3 vertentes têm que caminhar juntas.
uma ciência com a sua positividade e objetividade, mas que também traga uma filosofia de cunho moral, que desperte na criatura esse entendimento do Criador e do que nos cabe fazer como filhos desse Criador, como inteligências, com discernimento, com possibilidade de intervenção. Deus, pela ideação do Espiritismo, não é uma força criadora que criou leis e criou o mundo e se alheou, e se abstém de intervir. Não. Ele é uma inteligência superior a tudo que a gente possa imaginar, criou e mantém todo o universo e intervém também. Ele não largou de mão, intervém. Intervém no mundo através das suas criaturas. Nós podemos ser instrumentos dessa força criadora que não por um processo alheio nos trouxe a viver nesse país, nesse estado, nas condições que estamos hoje. Alguma coisa temos aqui a fazer. Estamos numa escola para o nosso aprendizado. Ciência, filosofia e religião. O Espiritismo congrega as 3 vertentes do conhecimento. E nós estamos dentro de uma casa espírita. Por isso, a esperança tem que estar em nossos corações. Apesar de toda a cogitação dessas reflexões que nos falam da precariedade das nossas condições atuais, nós precisamos saber que é possível mudar e construir uma história diferente. Aí a Maria Dolores fala para a gente isso num poema interessante. Ela chamou Escola do Mundo. Aí estás, alma querida, matriculada na Escola do Mundo. Densa névoa obscurece-te a visão dos caminhos que percorres na vida. Se as lições são difíceis e árduas, anseias por distrações e folguedos, mas não vês o termo da jornada, não encontras os brinquedos, e como criança entristecida, tu te mantens em guarda, de que te defendes, alma aguerrida. Podem ser doces e suaves as horas na escola da vida. Basta que abras teus olhos, seques o pranto de revolta e dor. Não te consideres vencida. Foge à ilusão transitória e vê que o mestre nos convida a escrever hoje uma nova história. Então, olha, quando Leon Denis nos fala desse futuro que vai ser marcado por uma doutrina que conjuga ciência, filosofia e religião, num processo inteiro de composição com esse aspecto de humanidade, de desenvolvimento do homem, ele não esqueceu de acrescentar que nesse conjunto a poesia vai exercer um papel de nos ensinar a ver o belo em torno de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Dalva, em palavras para expressar minha gratidão e a gratidão de todos aqui por esse tema tão, assim, de aprendizado, né? Porque eu acredito que todos aqui vamos a sair um pouco assim, com um pouco mais, a alma mais leve. Muito obrigado por essa posição aqui, tá? A seguir vou chamar a nossa querida Nassalete para fazer a nossa prece final. Antes da oração, eu queria falar um pouco dessa palestra. O que é isso, gente? É muita riqueza. Quantas informações nós tivemos em uma única palestra, em 1 hora. E o assunto ele é inesgotável. Se a Dalva fosse ficar falando desse assunto aqui hoje, nós iríamos até o próximo sábado e ainda ficaria faltando coisas. Porque realmente é um presente estarmos aqui
e receber essa graça dessa palestra de tanto aprendizado. A evolução tem todos os pilares que foram falados, mas tem uma coisa também muito importante, que ela é individual. Podemos receber dos nossos pais, da sociedade, podemos receber da casa espírita, da ciência, da filosofia, mas se nós não quisermos, não tivermos a vontade, não alcançaremos nenhum degrauzinho de evolução. Então, que possamos refletir sobre tudo que ouvimos aqui hoje. Agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar Jesus, nosso irmão amado. Vamos mentalizar Maria Santíssima, nossa mãe querida. E vamos agradecer. Agradecer por esse momento, agradecer pelas palavras da Dalva, agradecer por esta casa que nos recebe sempre com tanto amor, com tanta luz. Agradecer aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, e pedir fortalecimento para os nossos anjos de guarda, que os nossos mentores possam fixar em nossas mentes, em nossos corações, esses aprendizados, e que possamos caminhar em direção à nossa evolução com mais consciência, com mais segurança, com mais fé. Gratidão, Senhor, por este momento. Que assim seja, graças a Deus.